Olá, mais uma vez você acompanha aqui pela TV Viena uma entrevista com o Dr. Edélcio e hoje nós vamos falar sobre a rinoplastia. A rinoplastia é uma das cirurgias mais cobiçadas por quem quer mudar a aparência e melhorar a harmonia no rosto. E por mexer justamente com uma parte tão delicada é que surgem muitas dúvidas antes da opção pela cirurgia plástica. E o Dr. Edélcio vai esclarecer pra gente algumas dessas dúvidas. Dr. Edélcio, mais uma vez, bem-vindo à TV Viena. Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Dr. Edélcio, primeiramente, o que é a rinoplastia? Rinoplastia é o nome que se dá à cirurgia plástica do nariz. A rinoplastia, ela é bom fazer essa introdução, ela passou por uma verdadeira revolução nos últimos 20 anos, em função de que mudaram completamente as técnicas de cirurgia plástica do nariz. Eu me recordo que na época que eu era residente em cirurgia plástica, a gente operava um nariz de uma forma totalmente diferente do que se faz de hoje. Como é hoje. E essa grande mudança eu acho que é responsável pelo desaparecimento atualmente daquele estigma de nariz com cara de cirurgia plástica. Aquele nariz é de plástica. Isso é coisa do passado. E olha, aproveitando o que você falou, porque nós comentamos no bastidores sobre isso, sobre essa questão da gente identificar ou não um nariz que passou por uma cirurgia. É possível a mulher, ou o homem, claro, escolher o modelo desse nariz hoje? Muito bem. Eu costumo dizer para as minhas pacientes ou os meus pacientes que o nariz ele é o centro das atenções do rosto e ele tem que estar em conformidade com as dimensões desse rosto. Então eu não concordo muito com essa política de trazer uma foto de um artista, exato, olha, doutor Edélcio, quero isso. Trazer um modelo pronto de nariz, eu quero esse narizinho para o meu rosto, porque nem sempre aquele nariz isoladamente vai ficar bom no conjunto do rosto dessa pessoa. Então a ideia é sempre lapidar aquelas imperfeições do nariz, mas sempre deixando um nariz em conformidade com a estrutura daquele rosto. Então um nariz num rosto de uma italiana não deve ser o mesmo formato de nariz de um rosto de uma japonesa, por exemplo. E lá no passado, a grande realidade é que se produzia narizes em série. Independente de você ser descendente de turco, italiano, japonês, você entrava na clínica de cirurgia plástica e saía com o narizinho sempre do mesmo jeito. Aquele nariz pequenininho, com a ponta fininha, arrebitada. Isso. E isso porque era uma forma diferente de se ver a cirurgia plástica pelo próprio cirurgião plástico. Hoje, com a mudança da filosofia de como fazer a rinoplastia, as coisas mudaram. Hoje a ideia sempre é deixar aquele nariz mais perfeito, mais bonito, mas sempre em harmonia com o rosto da pessoa. Com os traços da face. Exatamente. E respeitando, claro, a descendência de cada um também. Doutor Edélcio, qual então a duração do procedimento e o tipo de anestesia que temos na rinoplastia? A duração da cirurgia depende muito do que precisa ser feito nesse nariz, né? Exemplifica para nós. Então, por exemplo, uma rinoplastia pode demorar às vezes só 20 ou 30 minutos, como pode levar às vezes 2 horas de cirurgia. Às vezes é só um detalhe de um ossinho mais saliente aqui, onde o cirurgião plástico ele só faz um desgaste desse ossinho. É uma cirurgia muito rápida. Enquanto que tem narizes que você tem que fazer enxertos de cartilagem, você tem que mexer no septo, você tem que fazer uma série de alterações que fazem com que a cirurgia ganhe uma outra dimensão. Então, o tempo cirúrgico de uma rinoplastia depende caso a caso. Em relação à anestesia, os dois tipos de anestesia mais comuns para rinoplastia é a anestesia local e a anestesia geral.
Isso também depende de caso a caso. Há narizes em que é mais vantajoso se fazer com anestesia local, mas há alguns tipos de cirurgia de nariz que é necessário a anestesia geral. Sim, e como que fica a questão da cicatriz? Como você mencionou, cada caso é um caso, a cicatriz é padrão? Toda cirurgia plástica, a preocupação é a cicatriz. E a cicatriz da rinoplastia em especial é uma das poucas cirurgias plásticas onde não há essa preocupação, porque a cicatriz ela sempre fica escondida. Ela literalmente fica escondida, porque boa parte das rinoplastias a gente faz com uma incisãozinha pela parte interna, portanto não fica numa área visível, e algumas cirurgias plásticas de nariz que requer uma incisãozinha externa, esse cortinho ocorre aqui bem na parte de baixo do nariz, que também fica imperceptível. Então, na questão cicatriz, o paciente nunca deve ficar preocupado porque não fica nenhuma cicatriz numa área perceptível. Antes da gente ir para a nossa última pergunta, eu vou emendar mais uma, porque você comentou do septo. Para os telespectadores que nos acompanham, nós estamos falando sobre rinoplastia com o Dr. Edélcio. A cirurgia de septo, ela muda o formato do nariz, ou aquele que procura essa cirurgia pode ficar tranquilo em relação a esse desvio? Tá certo. Então, vamos só explicar para quem está assistindo e é leigo no assunto o que seria o septo. O septo é uma cartilagem interna do nariz que funciona como se fosse uma paredinha que divide um lado do nariz do outro internamente. É como se o nariz fosse uma casinha germinada e essa parede que separa as duas casinhas seria o septo. O septo é uma cartilagem e não é infrequente as pessoas terem essa paredinha com um desvio. Então essa paredinha que deveria ser retinha, ela tem um desvio que pode inclusive acarretar uma alteração estética. Dependendo do nível desse desvio do septo, a pessoa pode literalmente ficar com o nariz torto, né? Sem nunca ter quebrado um nariz aí que se desenvolveu torto em função desse septo desviado. Mas o maior problema de um desvio mais acentuado do septo é a respiração. Então é aquela pessoa que conta, olha, eu tenho esse lado do nariz trancado, esse outro lado eu respiro muito bem, e isso leva sempre a desconfiança de que possa haver esse desvio. Esse desvio de septo, quando traz um problema de funcionamento para a respiração, ele praticamente é obrigatório a correção. Porque recomendada a cirurgia. Isso, aí deixa até de ser um problema estético, passa a ser um problema de saúde mesmo. E em situações mais acentuadas, com certeza há um reflexo estético. Então é uma oportunidade, sim, quando se vai fazer uma cirurgia, uma rinoplastia, o cirurgião plástico sempre tem que estar avaliando essa questão do septo e, se for o caso, já fazer essa correção. É mais um ingredientezinho da rinoplastia. Então a rinoplastia não necessita necessariamente ser sempre estética, ela pode também ser uma rinoplastia visando a funcionalidade da respiração. E um grande problema que acontecia lá no passado, quando acontecia essas cirurgias plásticas onde os narizes eram todos iguais, é que existia uma retirada abusiva das cartilagens, né? Então o cirurgião plástico, para deixar aquele narizinho de plástica, ele acabava removendo em excesso as cartilagens do nariz e muito frequentemente causando problemas funcionais no nariz. Então a pessoa ficava até com o nariz lindo, maravilhoso, mas com uma respiração péssima. E hoje isso não é mais admissível. Então hoje o cirurgião plástico que está mais atualizado, sempre que faz uma rinoplastia, ele tem como primeira lei manter a funcionalidade do nariz, né? Então, em primeiro lugar, não prejudicar o funcionamento do nariz. E aí, em segundo lugar, a questão estética. Sim, e nos dois casos, como fica a respiração pós-operatória?
Então, quando há um desvio de septo acentuado e o profissional já aproveita e faz essa correção, com certeza a pessoa vai ter um reflexo disso, tendo uma melhora da sua respiração. Há também situações onde outras coisas podem também estar obstruindo a passagem do ar, e alguns cirurgiões plásticos às vezes até nem tratam essa parte mais interna do nariz. E aí nesses casos é possível até se fazer uma cirurgia única envolvendo um otorrino junto com um cirurgião plástico. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do Dr. Edélcio aqui na TV Viena. Muito obrigada, Dr. Edélcio. Eu que agradeço a oportunidade. Até o próximo programa. E se você tiver uma sugestão para a gente bater um papo aqui com o cirurgião plástico, você me manda pelo contato @tvviena.com.br. TV Viena, você está aqui.